na rádio toda nossa, plugado até meia-noite. Agora a gente vai trocar aqui uma ideia com o Michael França, ciclista e doutor em Teoria Econômica pelo IPEA da USP, é coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, né? E colunista do jornal Folha de São Paulo. Sua vasta experiência e conhecimento na área econômica traz uma perspectiva valiosa para as discussões sobre desigualdade racial e políticas públicas. Então ele vai participar amanhã, a partir das 8h30, né, ali no Teatro Cidade de São Luís, do workshop Desigualdade Racial e Políticas Públicas. Salve, salve, boa noite, Mike, é um prazer ter você aqui pela primeira vez no Plugado. E é a primeira vez visitando São Luís, boa noite. Boa noite, Pedro. Sim, é a minha primeira vez aqui em São Luís. Eu estou bastante empolgado, tanto com a cidade quanto do evento amanhã. Você é mineiro, né? Eu sou mineiro, mas fui para São Paulo para estudar e estou há bastante tempo em São Paulo, então por isso eu costumo brincar que eu já não falo mais uai. Bom, essa sua vinda a São Luís, assim, o que realmente, como é que vai ser esse workshop? Tá. Acho que a primeira coisa importante, Pedro, é o seguinte: a gente tem feito uma série de trabalhos lá no âmbito do INSPER relacionado à agenda racial, mapeando como que está a evolução das desigualdades ao longo do tempo, tentando entender onde a gente tem melhorado, onde a gente tem piorado como sociedade. E um dos intuitos desse workshop é também a gente difundir um pouco mais o conhecimento que tem sido gerado lá no âmbito dos estudos do Núcleo de Estudos Sociais do INSPER para a população do Norte e Nordeste, tá? Então a gente está passando por algumas cidades, além de São Luís, a gente vai passar, já passou por Fortaleza, vai passar pela Bahia, né, Salvador, vai passar por Recife, e a ideia é trazer para a sociedade um pouco mais dessa informação que é empírica, mais baseada em dados, mais baseada em evidências, mais baseado em estudos que procuram, através dos dados, trazer maior evidências e fatos para o debate racial. E como é que está essa questão em pleno século XXI, da participação da população negra dentro nessa questão da economia, dessa participação socialmente, né? No que diz respeito ao país em que a gente vive, o Brasil. Pedro, o cenário, confesso para ti que não é muito promissor ainda. Quando a gente olha, por exemplo, a diferença salarial entre brancos e negros no mercado de trabalho, e a gente controla por exemplo, educação, idade, localidade, ocupação, ou seja, quando a gente está comparando indivíduos com características produtivas semelhantes, mas que diferem só em relação à raça, à cor da pele, a gente mostra que, por exemplo, negros ainda ganham em torno de 15% a menos do que brancos, tendo essas características produtivas semelhantes. E mais, a gente mostra que isso se perpetua nos últimos 40 anos. A gente está falando da década de 80 até os anos atuais. A gente está falando de um país que teve redemocratização, que teve governos da esquerda, governos da direita, e mesmo assim um gap racial, a diferença de rendimento entre brancos e negros no mercado de trabalho permanece 15% a menos. E se você perguntar, esse é um valor pequeno? Bom, não é. Quando a gente abre nosso livro, por exemplo, a gente lançou no ano passado, chamado Números da Discriminação Racial, mostrando que, por exemplo, se eu sou um indivíduo branco, ganho 15% a mais, pego esse dinheiro e invisto em renda fixa, por exemplo, a cada 5 ou 6 anos eu posso tirar um ano inteiro de férias, que mesmo assim o patrimônio dos negros não vai alcançar meu patrimônio como indivíduo branco. E a gente só está falando de uma variável dentre várias outras em que os negros estão em desvantagem. Com relação à política das cotas, elas têm contribuído para... Olha, as cotas contribuíram muito, primeiro, para aumentar a diversidade racial e social de uma universidade que antes era predominantemente um playground da elite brasileira. Agora as universidades têm maior diversidade de pensamento e de origem, tá? Então isso foi tanto importante não somente para as pessoas desfavorecidas, mas também para a população mais rica e privilegiada do país começar a mudar sua mentalidade.
Mas, para além disso, também teve efeito tanto no mercado de trabalho para essas primeira geração de pessoas favorecidas que estão entrando e conseguindo ter uma ascensão social, mas mais além, essas pessoas estão conseguindo atingir determinados espaços da sociedade, trazendo novas narrativas que estão combatendo velhas ideologias relativamente ultrapassadas que foi muito difundida pelas nossas elites. No campo político institucional, como é que você vê a participação da população dele? Em 2 relatórios que a gente lançou há cerca de 2 anos atrás e também virou um dos capítulos do nosso livro, a gente mostra que a candidatura tanto de mulheres quanto de negros aumentou significativamente nos últimos anos. Isso é um bom sinal porque mostra que os negros e as mulheres estão cada vez mais participando da política institucional. Mas quando a gente olha para aqueles que de fato são eleitos, aí o negócio aparece de uma forma bem grave. Tá? Mulheres e negros estão tendo muita dificuldade para ser eleitos e parte disso é por causa do financiamento da campanha que vai predominantemente para homens brancos de alta renda. Quando a gente compara a esquerda com a direita, o desequilíbrio racial da esquerda é igual ao da direita. Quando a gente compara, por exemplo, o PT com o PSDB, o PT tem o mesmo desequilíbrio racial do que o PSDB. Quer dizer, uma realidade um tanto que preocupante, né? Bom, e agora falando sobre uma palavra que está muito em evidência, chamada racismo estrutural. E outro dia, acompanhando aí essa coisa do Big Brother, eu vi lá a Vanessa Camargo tentando se justificar com relação à forma como ela tratava o Davi, né, dentro do reality show, e ela usou a palavra racismo estrutural, mas a gente vê que é uma coisa de forma muito ali como defesa, né? Mas no fundo existe o racismo estrutural, mas existe também ali a figura dela que de certa forma está se comportando como uma figura racista, né? É uma coisa meio que individual. Então eu queria que você explicasse para a gente o conceito do que é racismo estrutural. Bom, basicamente acho que a gente tem que ter uma compreensão importante, é que assim, o racismo estrutural virou uma palavra da moda. As pessoas começaram a usar e às vezes não saber o sentido disso. Tá? Acho que a população brasileira, especialmente a população branca, tem que começar a fazer e estudar um pouco mais. A primeira coisa é que o racismo muitas vezes não vai se manifestar de uma forma explícita. Existem muitas formas de você discriminar uma pessoa sem ser uma forma direta. Você pode discriminar uma pessoa de uma forma indireta, você pode tem evidência na literatura mostrando que a gente inconscientemente vai discriminar as pessoas, tá? E o racismo estrutural nada mais é do que vários mecanismos que vai discriminar as pessoas em vários âmbitos da vida dela. Seja na discriminação direta, seja discriminação direta, inconsciente, isso vai afetar as oportunidades dos negros na educação, no mercado de trabalho, na saúde, na violência, ou seja, em todas as esferas da vida o negro vai ser afetado. Isso é um pouco do racismo estrutural. É um sistema sistêmico que vai limitar as oportunidades de avanço da população negra. E os brancos deveriam, ao invés de ficar reproduzindo essa palavra, procurar estudar um pouco mais sobre a questão racial. Michael, o que fazer para mudar essa realidade que é uma realidade meio que política e histórica, né? Olha, Pedro, a gente tem que começar a mudar a mentalidade da sociedade como um todo, tá? E as pessoas negras, brancos de origens favorecidas, mulheres, tudo tem que entrar nessa luta, porque a gente construiu um país de uma forma muito errada. A gente naturalizou muita coisa que não deveria naturalizar. Então, para a gente começar a romper disso, vai precisar de muito esforço e muita luta, e é uma luta coletiva. Bacana. Então, eu conversei aqui com o Michael França. Eu queria que a gente encerrasse essa conversa, você reforçando o convite para o workshop amanhã. Maravilha. Olha, primeiramente agradeço a sua atenção aí de todos os ouvintes e ouvintes. Amanhã a gente vai ter esse workshop que vai começar às 8h30 e vai até cerca de 5 horas da tarde. A gente vai discutir questões relacionadas à desigualdade racial, vai explicar por que a desigualdade racial persiste de forma tão significativa no Brasil ao longo do tempo e também vai apresentar uma série de políticas públicas que poderiam ajudar de fato a impactar a vida das pessoas. Então, obrigado, Michael França, aqui do Plugado na Mirante FM. Ana,
Obrigado pela sugestão da pauta. Aproveite a cidade também, né? Obrigado, Pedro. E uma última coisa importante que eu esqueci de comentar. Quem quiser também acompanhar um pouco mais do meu trabalho, pode acompanhar também na coluna da Folha de São Paulo, que eu escrevo quinzenal no Caderno de Mercado. Legal. Eu vou acompanhar porque eu gosto muito de ler a Folha de São Paulo. Agora eu vou passar a acompanhar o Michael França aqui, né, que também é colunista da Folha. E vamos de Júnior Dredd, plugado Mirante FM, até meia-noite, na rádio Toda Nossa.